Estamos de volta com o Gazeta Entrevista no Acre. Faltam 15 minutos para as 2 horas. Tenho aqui o prazer de receber nos estúdios da TV Gazeta, no Gazeta Entrevista, a decana da nossa Corte de Justiça, Tribunal de Justiça, desembargadora Eva Evangelista. Desembargadora, prazer recebê-la aqui, viu? Primeira vez que entrevisto a senhora e por um motivo tão importante, né? Ontem a Corte entendeu que um assunto polêmico, como foi o Estatuto da Família, a Corte entendeu que o texto era inconstitucional. Deixa eu só pontuar, ver se eu me lembro bem. Esse texto, ele foi aprovado pela Câmara dos Vereadores em julho do ano passado, se não me falha a memória. A prefeita Socorro Neri vetou, a Câmara derrubou o veto da prefeita e o Ministério Público entrou com uma liminar pedindo a suspensão até que fosse julgado o mérito que aconteceu ontem e a Corte de Justiça entendeu que é inconstitucional. Bom, eu queria a pergunta óbvia, não é nem uma pergunta, é um pedido. A senhora poderia justificar o seu voto, a senhora que foi a relatora, por que aquele texto não obedece à Constituição? Boa tarde, tá? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Gazeta. É um prazer imenso poder falar em nome do Tribunal de Justiça. Na verdade, fui relatora dessa questão que diz respeito a uma ação direta de inconstitucionalidade. Essas foram 2 ações diretas de inconstitucionalidade, 2 pedidos em ação direta de inconstitucionalidade. Um proposto pelo Ministério Público do Estado do Acre e o outro pela OAB Acre. Pois bem, recebi o pedido, levei ao conhecimento do tribunal o pedido cautelar, foi atendido o pedido, foi suspensa a vigência da lei. Esta lei, e quero lhe dizer que é uma lei complementar municipal e, na verdade, a sua construção está correta. Os dados que você trouxe, na verdade, são aqueles de acordo com, compreendeu muito bem como tudo ocorreu. Pois bem, e o tribunal ontem julgou em uma votação unânime, com 11 membros, nós somos 12, apenas... Outro símbolo importante. 11 membros presentes. Também foi a unanimidade o julgamento da cautelar, porque entendemos que esta lei complementar, ela ofereceu um conceito de família. Na verdade, ela reproduziu da Constituição Federal um conceito de família. Mas porque há 2 espécies de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade material, que é aquela que está disciplinada pela Constituição Federal, que trata somente a União poderá legislar sobre direito civil. E o direito de família é um ramo do direito civil. Digamos que a Câmara de Vereadores não tinha por que se meter nesse assunto. É isso. Não diria assim. Não diria assim, mas eu penso que houve uma extensão de abordagem, de competência. Pois bem, essa competência para legislar sobre direito civil é reservada exclusivamente à União. À União, ao Congresso Nacional. Pois bem, e também o tribunal aferiu ontem que há uma inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade formal, ela diz respeito à falta de competência para legislar em matéria de direito de família. E a incompetência material diz respeito ao texto da lei. Porque para se aferir o conceito de família, seria necessário adentrar todos os artigos, aos dispositivos dessa lei, cerca de 11 artigos. Pois bem, e essa lei, ela institui esse conceito, um conceito que está na Constituição Federal, mas é um conceito, embora a reprodução do conceito, que considera a família como base da sociedade, constituída de um homem, de uma mulher, e também de união estável, mas esse conceito é de natureza reducionista. A sociedade está mais complexa hoje. Exatamente. Digamos. Houve uma evolução grande do pensar, que inclusive se nós verificarmos lá o Código Civil anterior que nós tínhamos, que é o Código Civil chamado Código Bevilacqua, nesse Código Civil que era de 2016, ele dizia que a família era constituída por marido e mulher e a família legítima, tinha essa conotação de legitimidade da família, constituída pelo casamento. Houve uma evolução da sociedade muito grande durante o século XX, e daí nós chegamos
as uniões estáveis, as socioafetivas, a união uniparental. Enfim, nós temos hoje diversificadas espécies de família. De família. O que é família, na verdade? A família ela não pode ser concebida somente como algo que ela possa ser entendido como para a procriação ou para a criação dos filhos. Não, hoje a família ela tem uma conceituação fundamental. Ela é calcada, ela é motivada no afeto entre as pessoas. Isso pode ser que em determinados momentos dialogue com alguns conceitos defendidos por religião X, Y Sim. ou Z. Sim. Pode ser. Sim. Mas se nós entendermos, e eu acho que a Corte, de forma subjetiva, acabou entendendo isso também, de que o afeto e o respeito é o que deve referenciar as relações, aí eu fico mais tolerante para o conceito de família, né? Exatamente. E veja só, nossa Constituição Federal é de 1988. E a partir daí tivemos diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, julgar o Supremo Tribunal Federal também em ADI, em ação direta de inconstitucionalidade, e dizendo, não restringindo o conceito de família, mas expandindo um conceito. E esta questão que veio com a reprodução daquele texto da Constituição Federal de 1988, na verdade, pela Câmara Municipal, penso que houve uma boa intenção do legislador municipal, mas voltada a um conceito reducionista, e hoje nós não podemos assim compreender em razão da própria evolução da sociedade. Desembargadora, a senhora colocou até agora, pelo menos prioritariamente, a argumentação do ponto de vista técnico, Sim. jurídico. Sim. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta para Eva Evangelista, a esposa, a mãe. Qual é o perigo, se é que existe, não sei qual é o seu entendimento, qual é o perigo que há em nós termos uma visão reducionista de família? A senhora, eu estou lhe perguntando enquanto cidadã, enquanto mãe. Penso que não há perigo, porque nós devemos respeitar e ter tolerância para com as opiniões mais diversificadas, né? Para os conceitos diversificados. Tanto é que não é unânime do Supremo Tribunal Federal. Não é unânime no Supremo Tribunal Federal esse conceito expansionista, né? Das relações. Mas é um conceito que nós não podemos conhecer. Eu sou cristã e verifico que Jesus, ele pregou fundamentalmente o amor entre as pessoas. Então, a intolerância ele não faz parte do amor. Então, nós precisamos nos fundar nisso. Nós vamos verificar quando Jesus passou por Samaria, que era uma região proscrita para os judeus, e ele passou daquele posto e pediu água para aquela mulher que estava ali. Os judeus não era permitido aos judeus falar com os samaritanos, e ele pediu água àquela mulher. Então, aquela é a água da vida. Então, é por isso que eu penso que a intolerância ela pode gerar guerras. Exatamente. E é principalmente essa guerra que nós precisamos evitar. Nós vivemos numa sociedade conflituosa. Qual o perigo para a família? Nós não podemos... Eu me faço a pergunta, muitas vezes me faço esse questionamento. O que é melhor para uma criança? Adotar um casal homoafetivo, adotar uma criança que está em abandono, que está em situação de miséria, foi abandonada pelos seus pais, ou essa criança ficar no abandono porque eles são homoafetivos? É preciso que nós reflitamos sobre os novos valores, sobre as concepções. Eu penso que este é o amor de Jesus Cristo. E a importância do parlamento em observar esse processo, né? Porque se os nossos parlamentares ficarem arraigados em alguns conceitos que restringem e excluem, aí talvez tenha o papel do judiciário e aí o pessoal reclama, né, que o judiciário fica querendo legislar. Desde que nós legislamos, que nós adentramos em políticas públicas, mas nós temos que ter esse olhar, um olhar diferenciado, eu penso que nós, judiciário, o parlamento, todos devemos ter um olhar diferenciado, um olhar humano para as pessoas. Nós, juízes, nós precisamos ter um olhar que aquele processo que hoje não é mais nem o papel, que não se pega mais no papel, mas é um virtual, uma tela de computador, como é o processo no Estado do Acre, que precisamos entender que ali tem pessoas com sentimentos, com dores. Essas dores que eles vão em busca da justiça à espera de que possamos mitigar suas dores. E muitas vezes não é possível.
não é possível, não se consegue chegar a oferecer uma resposta às vítimas, à sociedade, mas eu penso que é esse caminhar que nós temos que construir juntos, todos, inclusive com a sociedade. Desembargadora, e agora, a partir de agora, qual que é o rito? O Tribunal de Justiça bateu o martelo em relação a essa matéria. Sim. E agora, a parte envolvida, ela pode recorrer? Como é que... Sim, a parte envolvida pode recorrer numa dessas ações que foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre. Há um amicus curiae, que no caso é a amicus curiae, é um amigo da corte. Amigo da corte, a figura constitucional. E que ele veio e adere a uma das partes. Então ele veio defender, veio para a defesa da lei. Representado pela AME-Acre, que é a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, eles poderão recorrer, porque o município, também a Câmara Municipal poderá recorrer com todo respeito, não há nenhum problema. Sim, o que é de direito, é de direito. E levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal. Pode subir para o Supremo, né? Pode, é uma questão de natureza constitucional. E a senhora percebeu algum movimento para que isso aconteça, senhora? Não, até agora não, porque a decisão, o julgamento, né, foi prolatado ontem, consolidado ontem. Vou publicar um acordo, o acordo é o nome da sentença. Né, e aí, a partir dessa publicação... Da publicação, eles poderão recorrer, se for o caso. A senhora acha que fez justiça? No seu entendimento, o Tribunal de Justiça do Acre dialogou com o que a sociedade espera? A justiça é um valor para muitos inalcançável, né? E por isso que temos algo que a Constituição chama de o acesso à justiça, que nós precisamos possibilitar esse acesso à justiça. Mas justiça entendida como valor, eu penso que se nós alcançamos, se nós podemos alcançar aqueles que se sentem estigmatizados, esse valor de justiça ele está contemplado e ele flui. É por isso, eu diria, podemos ter, não sei se tivemos a decisão correta aos olhos de alguns, mas aos olhos precisamos ter para que as nossas convicções sejam consolidadas em torno de uma decisão. E eu vi que a nossa corte ela está consolidada em torno disso, porque ninguém conhece o voto um do outro antes do julgamento. Doutor Eva, eu queria agradecer a sua presença aqui no Gazeta Entrevista, parabenizar. Eu dialogo com a decisão da corte também, quero dizer isso aqui. Não deveria, mas eu digo. Pois não. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui, poder falar pela TV Gazeta. Obrigado mais uma vez. Alcançar as pessoas. Obrigado. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo, falando com Osmir Lima.